Nesse vídeo, você vai ver qual é o problema com as diretrizes nutricionais para tratamento do diabetes e o que fazer a respeito. Eu vou discutir o artigo intitulado Reversing Type 2 Diabetes, revertendo a diabetes do tipo 2. Esse artigo aqui, uma revisão narrativa da evidência, é um artigo saído do forno, recém saído do forno, é de 2019, escrito pela doutora Sarah Hallberg, que é da Escola de Medicina da Universidade de Indiana, em Indianápolis. Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho um importante aviso para você. Na descrição do vídeo tem um link para você fazer um download de um livro de receitas low carb, para você dar um pontapé inicial na reversão do diabetes. E você precisa clicar nesse link e ir até o download. Eu preparei um livro especial com 65 páginas para você, recheado de receitas doces e salgadas que vão te ajudar a começar a trilhar o caminho para reverter e se livrar de diabetes. Então não perca tempo, depois que você terminar de ver esse vídeo, clica lá embaixo, vai até um download e comece a utilizar as receitas que estão nesse livro. Mas muito bem, mas no vídeo de hoje então a gente vai discutir esse artigo bastante interessante, não foi escrito só por ela, tem mais 3 autores, ela é a primeira autora e ela tem um vídeo no TED Talks que ela fala exatamente sobre isso. É um vídeo muito interessante, no final desse vídeo, eu vou te dar o nome do vídeo para você poder buscar e assistir. Está em inglês, mas é legendado, é extremamente interessante. Então olha só que coisa interessante, a gente vai falar sobre isso e para começar falando disso, a gente precisa ter em mente uma informação extremamente importante. Quando você fala em diabetes do tipo 2, eu estou colocando aqui como DM2, existem pessoas que acreditam que ela é incurável. E quem fala isso segue o guideline da Associação Americana de Diabetes. Então, eles acreditam que diabetes é uma doença incurável. Mas, por outro lado, nas pesquisas da doutora Sarah, o que ela encontrou é gente falando que diabetes é curável. E ela tem nesse artigo mais ou menos umas 117 referências bibliográficas em que ela pesquisou desde a década de 1970 até 2018, e ela fez uma compilação de tudo isso e ela encontrou 99 artigos falando que diabetes é curável. Muito interessante isso. Agora, quem segue a Associação Americana de Diabetes prega o seguinte, que um diabético do tipo 2 deveria comer entre 40 e 65 gramas de carboidrato líquido, descontando as fibras, por refeição. Quando você come carboidrato junto com fibra, que já tem a fibra no alimento, não é fibra que você incorporou de fora, o que acontece é que a absorção de carboidrato diminui. Então a proposta deles é que você coma fibras junto com carboidrato, de modo que você tenha uma ingesta de 40 a 65 gramas por refeição. E nesse vídeo eu vou mostrar, será que isso é a melhor possibilidade? Será que isso é a melhor situação para você que tem diabetes do tipo 2? E mesmo para quem não tem, tá? Mas, por outro lado, quem diz que o diabetes é curável, fala em reversão ou remissão. São dois termos utilizados. Não se fala exatamente a palavra cura, eu já vou mostrar o porquê disso. E dentro da reversão ou remissão, os métodos usados para isso foram a cirurgia bariátrica, uma dieta baseada em pouca caloria, em baixa caloria e restrição de carboidratos. Então, basicamente, os métodos utilizados para a cura da diabetes ou remissão, reversão, foram esses. E o que é bastante interessante é que nós temos aqui métodos completamente diferentes, inclusive métodos desaconselháveis. Eu vou falar disso num outro vídeo especificamente da cirurgia bariátrica e da restrição calórica, né? Vou focar nisso, não vou fazer isso hoje, mas eu posso garantir para vocês que esses 2 primeiros métodos são métodos desaconselháveis. O que vem de efeito adverso com relação a esses métodos, efeitos adversos extremamente danosos, não vale a pena usar esses métodos para reversão ou remissão de diabetes, entre outros problemas, principalmente obesidade. Mas muito bem, então, o que a gente precisa
perceber é o que está acontecendo no mundo. E existe a Federação Internacional de Diabetes, a IDF, que de tempos em tempos faz estudos para ver o que está acontecendo com a diabetes no mundo, como ela está evoluindo. E em 2017, ela publicou o seguinte, que no mundo haviam 425 milhões de diabéticos, sendo que nos Estados Unidos teriam 30,3 milhões e o crescimento de diabetes nos Estados Unidos era de 1,5 milhão por ano. O que eu achei interessante é que quando eu fui para a homepage deles, eu vi que eles têm como missão fomentar o tratamento, a prevenção e eles usam a palavra cura do diabetes. E então eles publicam dados, eu acho que em 2019 eles publicaram outro e aqui chegou a 463 milhões. Então o número de diabéticos vem aumentando muito, eles estão extremamente preocupados com isso. É uma doença que tem se alastrado mundo afora e a gente precisa analisar essa doença com um certo critério. Então esses dados que eu estou tirando aqui saem do artigo da doutora Sara. E o que ela destaca como importante, um importante aspecto no diabetes, é que 50% dos pacientes com diabetes do tipo 2, diagnosticados com diabetes do tipo 2 hoje, nos próximos 10 anos, vão ser insulinodependentes. Eles vão depender de insulina. Ou seja, as pessoas começam com metformina, a metformina não dá conta e tem duas informações muito importantes que eu preciso te dar sobre metformina. Ela depleta, ela diminui coenzima Q10, que é extremamente importante, é uma vitamina extremamente importante, antioxidante, é uma vitamina que ajuda a gente a produzir ATP, que é a moeda energética. Então se você começa a tomar algo que depleta, que diminui coenzima Q10, você vai sentir menos energia, você vai sentir mais fadiga. E ela depleta também vitamina B12 e também vai fazer com que você sinta fadiga, você sinta falta de ânimo. Você pode ter um processo de anemia por falta de vitamina B12. Então, a pessoa com diabetes começa com a metformina ou algum outro diminuidor de glicemia e em 10 anos ela vai depender de insulina. Qual o problema também da insulina? A insulina causa fome, então se você recebe injeções de insulina, você vai sentir muita fome e a insulina é lipogênica. Faz com que você, na verdade, crie corpo adiposo, você crie gordura no seu corpo. E aí, então, você vai aumentar a massa gorda. Então, você vai sentir fome e, além disso, vai engordar. Então, esse é o problema da insulina. Dentro desse contexto, que é aquele pessoal que pensa que diabetes não tem cura, o objetivo deles é só mexer com a velocidade do processo em que, com o passar do tempo, vai aumentando a glicemia, até que chega uma hora que precisa de insulina. Então, o que você acredita nisso é, existe um processo de aumento de glicemia que não vai ser barrado, ele não pode ser parado, o que a gente pode fazer é mexer com a velocidade disso. E aí tenta-se fazer um tratamento para diminuir a velocidade com que a glicemia vai aumentando ao longo do tempo na corrente sanguínea. E essa é uma visão que está sendo mudada, pelo menos 99 artigos, dentro dos 117 artigos propostos nesse artigo que eu estou analisando com vocês, dizem o seguinte, dizem o contrário disso. Então, outro dado extremamente importante, a Organização Mundial da Saúde, em 2016, admitiu que diabetes do tipo 2 pode ser revertido. Então, se o teu médico diz para você que diabetes do tipo 2 não tem cura, que não tem como fazer isso aí, que não tem como resolver o problema sem medicamentos, ponto número 1, medicamento não resolve o problema. Ele mexe com a velocidade com que o processo acontece. Ponto número 2, mesmo depois de usar muito tempo medicamento, você vai acabar sendo insulinodependente, o que vai piorar o problema. E aí, dentro desse contexto, o que a Organização Mundial da Saúde propõe? Que métodos que visem a perda de peso ou a restrição calórica são métodos que podem reverter o diabetes.
Aqui eles estão começando a admitir que o estilo de vida alimentar faz a diferença para a reversão do diabetes. Porque perda de peso pode ser através do estilo de vida alimentar, pode ser através de exercício físico, mas eu posso te garantir que se você não mudar a alimentação fazendo apenas exercícios físicos, você vai melhorar teu cardiovascular, exercício físico é excelente para isso. Você vai ter mais força física, você vai aumentar o número de mitocôndrias, que é muito importante. Então eu te aconselho a fazer exercício físico. Eu faço exercício muitas vezes por semana, porque eu percebo a importância disso. O que eu estou querendo te dizer é que você não reverte diabetes com exercício físico. E dependendo da sua dieta, você nem perde aquela barriguinha, nem perde tanto peso assim e se mantém magro com o exercício físico. E restrição calórica, existem artigos já mostrando que restrição calórica por si, não é suficiente nem para reverter o diabetes e nem para te fazer emagrecer e se manter magro. Porque o corpo se adapta à restrição calórica e depois de um tempo ele diminui o seu metabolismo basal, você continua comendo errado e engorda. Então você não pode comer coisas que subam a sua insulina. Mas de qualquer forma, a Organização Mundial da Saúde já deu um primeiro passo no sentido de admitir e entender a importância do estilo de vida alimentar na reversão do diabetes, entre outras coisas. Muito bem. Mas a gente precisa perceber o seguinte, que existe uma literatura entre 1970 e 2018 que contém 99 artigos usando os termos reversão e remissão de diabetes. E seguindo talvez aí então o que a Organização Mundial da Saúde propôs, o termo reversão ou talvez o termo remissão. Muito bem, esses artigos mostram o seguinte, que a reversão ou remissão pode ser parcial ou pode ser completa. E aí, quando que a reversão é parcial? Para falar isso, eles acompanham um exame de sangue chamado HbA1c, ou hemoglobina glicada, ou hemoglobina glicosilada. Você tem no teu sangue hemoglobina. Quando você come carboidrato demais, você tem pico de glicemia, a tua glicose aumenta no sangue. E essa glicose reage com a hemoglobina e forma a hemoglobina glicada. Quanto maior for o valor de hemoglobina glicada, mais picos de glicemia você teve e pior para a tua saúde, ok? Muito bem, então, quando a reversão é parcial? Quando a hemoglobina glicada fica menor do que 6,5% durante um ano sem uso de metformina ou sem uso de qualquer outro redutor de glicose na tua corrente sanguínea. Então, isso é considerado uma reversão ou remissão parcial. Quando ela é admitida como completa, quando o HbA1c fica menor do que 5,7% durante um ano, sem uso de remédios ou de medicamentos para baixar a glicemia sanguínea ou glicemia plasmática. Então olha que interessante. E quando eu li isso, eu como físico-químico também, né? Eu sou formado em naturopatia, mas eu também sou físico-químico, sou professor de química geral e gosto de fazer cálculos. E aí evidentemente que eu peguei esses valores para fazer alguns cálculos que eu gostaria muito de compartilhar com vocês e analisar as diretrizes nutricionais de um ponto de vista mais lógico-matemático. Então olha só, nessas diretrizes, o paciente de diabetes deveria ficar entre 40 e 65 gramas de carboidrato por refeição. Eu fiz uma média disso e essa média dá 52,5 gramas de carboidrato. E eu também estimei, então eu estou fazendo aqui um cálculo grosseiro, tá? Isso aqui, dependendo da situação, pode ser muito pior ou pode ser não tão pior. Mas aqui a gente está, na verdade, numa média. E aí eu admiti que, em média, um ser humano adulto tem 5 litros de sangue. Fazendo os cálculos, a concentração de carboidrato no volume de sangue seria 10,5 gramas por litro. Bom, muito bem, então toda vez que a pessoa ingerir 52,5 gramas de carboidrato, tendo esse volume de sangue, ela vai ter na corrente sanguínea isso. Aí eu fui
até a hemoglobina glicada de 5,7, peguei esse valor, e fiz um cálculo para converter ela em grama por litro. Existe um cálculo que pode ser feito extremamente simples, na verdade é um algoritmo que você aplica e esse algoritmo converte de porcentagem de hemoglobina glicada para miligrama por decilitro. E depois eu fiz uma conversão de grama por litro. Só para poder comparar aqui. E o que eu encontro? Eu encontro 1,17 grama por litro, para você ficar em 5,7. Para você ser considerado curado de diabetes completamente, né? Não parcialmente, você tem que ficar num valor abaixo disso. Mas vamos colocar isso como parâmetro. Esse valor aqui é cerca de 9 vezes menor que 10,5 gramas por litro. Ou seja, quando você segue as diretrizes, você vai comer 9 vezes mais o valor mínimo de hemoglobina glicada que você precisa ter para ser considerado curado. Então, teu corpo, teu pâncreas precisa trabalhar produzindo insulina para poder baixar esse valor. Agora, digamos que a gente compare os 6,5% de hemoglobina glicada. Isso dá 1,4 ou 1,40 grama por litro, que é cerca de 7,5 vezes menor do que esse valor. Então, você está comendo 7,5 vezes mais do que o mínimo para ser parcialmente curado. Isso é muito. Isso é uma quantidade muito grande de carboidrato. O que eu estou dizendo? Que isso aqui, essa diretriz nutricional nunca vai dar conta de fazer você reverter o diabetes. Você pode ficar com valores muito menores do que esse. E importante, eu prometi no começo dizer qual era o título do vídeo da doutora Sara, em que ela discute a reversão do diabetes e ela diz o seguinte, que a reversão do diabetes tipo 2, ela começa com ignorar o guideline, ou as recomendações, ou as diretrizes nutricionais propostas pela ADA, pela Associação de Diabetes Norte-Americana. E aí eu resolvi fazer um outro cálculo interessante, pegando uma dieta cetogênica padrão. A dieta cetogênica é uma dieta que faz com que as pessoas comam menos carboidrato, não é zero carboidrato. E faz promove um aumento na ingestão de gorduras saturadas e gorduras boas. E eu já vi reversão de diabetes com dieta cetogênica. Eu já mesmo tratei pessoas com dieta cetogênica e percebi uma reversão rápida no quadro, com diminuição bem significativa na glicemia sanguínea em cerca de 4 dias. Então, olha só, dentro de uma dieta cetogênica padrão, a quantidade de carboidrato líquida por dia, não é por refeição, ela é entre 20 e 50 gramas de carboidratos. Isso já descontando as fibras, é o que é de fato absorvido pelo corpo. Importante, se nós tivermos 20 gramas, vamos pegar o valor inferior. Então, alguém que quer se curar mesmo, está disposto a se curar de diabetes e pega 20 gramas como parâmetro por dia de ingesta de carboidrato. 20 gramas em 5 litros é a mesma coisa que 4 gramas por litro. Isso dividido por 3 refeições vai gerar 1,33 grama por litro. E os 5,7%, só para lembrar, dá 1,17 gramas por litro. Então, quando a hemoglobina glicada fica nisso, a gente tem esse valor. Ou seja, a gente está com um valor aqui que é mais ou menos 13,9%, 14% maior do que isso. É pouco. O pâncreas consegue lidar com isso muito melhor do que aquela outra situação em que você tem um valor 9 vezes maior, 900% maior. São duas situações completamente diferentes. O que acontece nesse caso? Como a insulina circulante vai ter que ser menor, a pessoa começa a perder peso. Então tem muita gente que usa dieta cetogênica para perder peso rápido. Então esse é um jeito de você perder peso extremamente rápido. Se você conseguir fixar a quantidade de carboidratos em 30 gramas por dia, você vai conseguir, além de começar a reversão do diabetes, perder peso se esse for o caso. Bom, nesse vídeo a gente discutiu uma série de fatores importantes com relação às diretrizes nutricionais. Eu te mostrei o problema nelas e como resolver esse problema, começando dando um pontapé inicial
para resolver esse problema. É evidente que muita gente gostaria de saber disso, então eu te peço que me ajude a espalhar essa mensagem, compartilhando esse vídeo com as pessoas que você sabe que necessitam disso ou que gostariam de conhecer essa informação. No mais, um fortíssimo abraço e até o próximo vídeo.